É uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos sobre família. E justamente como sou casado, também quero saudar minha esposa, meus filhos também. E, enfim, a todos os amigos, sacerdotes, a todos aqui presentes. Uma alegria aqui que a gente está aqui reunido para falar sobre família, mas também para observarmos um pouco sobre o que acontece com família, os ataques que a família também sofre, internamente e externamente. Mas o nosso olhar não será tão claro se não colocarmos diante dele, então, a referência. São João Paulo II, quando falava bastante sobre família, tem um momento em que ele diz claramente que o nosso olhar deve estar voltado para o Senhor, porque o Senhor dará sentido à nossa família. Sem este olhar voltado para Cristo, nós não teremos com clareza aquilo que é família. Porque dizer santuário de vida, santuário, a família é um santuário, porque o Senhor deve habitar esta família. Mas a família também encontra suas dificuldades, em grande parte porque justamente perde essa capacidade de admirar, de olhar. Nós vemos no dia a dia, por exemplo, quantos casais não têm essa dificuldade por conta dos seus trabalhos, do dia a dia, acabam não se olhando mais e acabam perdendo aquilo que no início era tão comum, o olhar um para o outro, o admirar, o estar olhando, e olhando, contemplando, não apenas a beleza física, mas a pessoa como um todo. No dia a dia, acontece muitas vezes também que essa família está tão corrida pelos seus trabalhos, em grandes problemas também, e acabam não se olhando. É muito rápido, não estão sentados mais à mesa para almoçar, para jantar, por causa dos trabalhos, dos estudos, e acabam não se encontrando para conversar, para ouvir. E acabam como, outro dia eu ouvi um amigo contando a história daquele passarinho, chupim. Eu achei bastante interessante porque, apesar de conhecer um pouco sobre essa história, ele deu um acento muito interessante. Porque o chupim é um passarinho que não faz ninho, mas ele então vai no ninho de um outro passarinho e joga fora os ovinhos do outro passarinho e põe os seus. E ali, então, depois, é chocado aquele ovo, e aquele passarinho, então, é alimentado por uma outra passarinha que está ali, então, o alimentando, que não vê a diferença. Mas, hoje em dia, não é que estão jogando fora dos ninhos os nossos filhos. Eles estão dentro do nosso lar, mas estão, muitas vezes, abrindo a cabeça dos nossos filhos e colocando ovinhos lá dentro, e chocando eles. Depois que eles crescem, acontece que você olha e fala, será que é meu filho? Eu já não o reconheço mais, parece diferente. É o mesmo, mas já está muito diferente pelos ovinhos que foram chocados na sua cabeça. E quem fala muito disso, e falou bastante, nas cartas das famílias, familiares consórcio, enfim, o Papa das famílias, São João Paulo II, se devotou muito a falar sobre isso. Ele não está tão distante, não só pelo tempo, mas pelas dificuldades que a família ainda continuam sofrendo. Justamente, tem uma frase dele que me marcou bastante, ao dizer que as crianças hoje são órfãs de pais vivos. É muito forte dizer isso, órfãs de pais vivos. Ou seja, os filhos estão no lar, os pais muitas vezes também estão naquele lar, mas eles não estão unidos, estão juntos. Como diria o grande amigo, o professor Felipe Aquino, uma vez, está junto como se fosse arroz e feijão, que é possível separar, mas não como café com leite, que se une e se torna uma única substância. E de verdade a família parece que perde esta unidade. E perdendo essa unidade, acabam não percebendo e se percebendo de se conhecer, esposo e esposa, que pensavam se conhecer,
pais e filhos também. Então, ali dentro, nós já vemos dentro do lar, pela estrutura da sociedade, que a família tem as suas dificuldades, essas dentro de casa, mas que vêm de fora de sua casa. Porém, voltamos ainda a este olhar, ao olhar para a família, olhando uma referência, a referência à Sagrada Família. A Sagrada Família é a referência de toda a família, em cada um de seus membros, no relacionamento deles, porque as Sagradas Escrituras não só relatam de como foi esta família, um pouco de suas características, mas todo o desenrolar das Sagradas Escrituras se dão em volta de uma família e de um lar. Nosso Senhor está numa festa de casamento, ali diz, em uma casa. Quando Ele também vai a publicano, ou com outros tantos, vai à casa da pessoa para comer, e estar no lar. Devemos olhar então para o nosso lar e ver se o Senhor está no lar. Se Ele está. Porque o grande problema, e não eu digo isso, São João Paulo II dizia, em muitos momentos, que o problema é que o centro da família foi deslocado, o centro de gravidade da família. O homem passa a olhar a si próprio, e ao olhar a si próprio já não consegue mais se reconhecer, porque o centro da família não são os filhos, o centro da família não é a esposa e nem o esposo, o centro da família deveria ser Deus. Sem o sentido de Deus, o homem acaba se voltando contra si próprio, o homem não percebe tudo aquilo que ele é. Citando um outro sacerdote, inclusive, um dia lendo-se um livro, Padre Fuentes, ele faz, em seu livro, ele faz um comentário sobre o amor humano que me marcou muito. E ele mostra, acredito que todos aqui, quando se fala que a expressão do amor é a cruz, todos nós, cristãos, católicos, conseguimos compreender com grande facilidade. Mas me chamou a atenção por um outro detalhe. Porque na cruz, aquele então sacerdote em seu livro dizia, o amor humano é como se fosse a trave horizontal, que mira os extremos do mundo, aquele amor humano que pode ser entre irmãos, entre esposo e esposa, entre amigos, enfim, entre os seres humanos. Mas há um outro amor que está ali na trave vertical, fixa no chão, nesta terra, mas que aponta o verdadeiro sentido do amor, que é o céu. E que, portanto, o amor humano não se sustenta por si próprio, deve estar preso à trave vertical, sustentado na trave vertical. Sem a trave vertical, que dá o sentido verdadeiro ao amor em todas as suas dificuldades, naufragamos. Temos muitas dificuldades. Por quê? Chega uma hora que você olha para a esposa e pode acontecer, de parece que passou aquilo que no início era tão forte, mas que era como um avião, na verdade, que usa muita força para levantar, e quando usa toda essa força, depois chega a um ponto em que ele estabiliza, não usa mais toda aquela força. Então parece que a paixão, parece que o amor passou? Não, passou aquele início, e agora nesse momento, passado já algum tempo, o amor vai amadurecendo, assim deveria ser. Um conhecimento que vai se aprofundando, e esse aprofundamento é como diz o poeta, o girassol de tanto olhar para o sol tomou a sua forma. Lógico que é apenas uma poesia, mas bonita para ilustrar o seguinte, em quem nós estamos nos transformando? Eu vejo várias pessoas de idade, e é você também que assiste em casa, também deve ter ouvido alguma vez, algum momento da sua vida, olhar para uma pessoa e dizer, vocês são irmãos? Não, somos marido e mulher. Nossa, como vocês se parecem? Porque você vai tomando forma, vai parecendo com essa pessoa. Dom Bosco também, em outro momento, dizendo aos jovens do oratório, dizia para eles, você quer viver da graça, esteja com o Senhor permanentemente. De vez em quando, viver não com toda a graça possível, visite o Senhor no Santíssimo Sacramento de vez em quando. Se você não quer viver com o Senhor, com toda a graça, não acabará então entendendo a presença dele no Santíssimo e não estará com ele. Vamos deixando de se transformar. O homem vai deixando de transformar-se. E São Paulo nos chama a isso.
outros Cristos, devemos nos transformar. E essa transformação, Deus quis que se tivesse e que acontecesse no lar. É a primeira experiência, a mais importante da vida, o lar. Dentro do lar. Ali nós não somos um número, não somos funcionários, ali nós somos pessoas queridas e amadas. Mas muitos dizem, na minha casa não é assim. Talvez não seja, justamente porque o sentido daquele lar foi mudado. Por onde ou por que nós deveríamos olhar e investigar, nos debruçarmos, gastar um tempo sobre isso para entendermos. Mas como não nos olhamos, não nos reconhecemos e não vemos os sofrimentos, as dificuldades individuais de cada um. Vemos que não queremos mais conversar, não há mais diálogo. Muitos pais que tenho encontrado dizem, olha, eu não tenho mais diálogo com meu filho. Ele agora adolescente, fala, não as compreendo, e ele então não gasta mais esse tempo comigo. Marido e mulher também, pelo dia a dia, as mulheres reclamando dos homens e os homens também reclamando das mulheres. Mas ainda nesse olhar da família, nós temos que olhar um pouco dentro e vermos que talvez nós estejamos colaborando com esse distanciamento dentro do lar, com uma certa incoerência. Costumo dizer, por exemplo, que as crianças estão indo para a catequese e aprendendo os mandamentos, mas ao caminho, eu moro em São Paulo, ao caminho, de repente, andando no carro, o filho lá, já grande lá, talvez com 9 anos, 8, 10 anos, está com os dois cotovelos entre os dois bancos, e aqui pai e mãe. E ouvindo a conversa dos dois, como uma esponja absorvendo tudo. E o pai está lá, falando mal, bastante mal do chefe. A mãe está lá, ralhando da amiga, da vizinha, de quem quer que seja. E o filho está indo para a aula de catequese, chegando lá, ouve sobre os mandamentos, sobre o testemunho que deve ser de dar a verdade e, portanto, não falar mal das pessoas. E ali, então, há um choque na cabeça dela. Bom, Deus nos ensina a testemunhar a verdade, a respeitar o próximo, e aqui eu não consigo, estou naufragando. E muitos pais, olha, eu não sei o que acontece com meu filho, ele virou um mentiroso. Pode ser que não seja no lar que ele aprendeu, mas talvez a gente não esteja percebendo que naquele mesmo lar, em algum momento, tocou o telefone, e o filho, então, atendeu aquele telefone, chegou para o pai e falou, pai, é o fulano, é o chefe dele. E o pai disse, fala que eu não estou. E ele vai lá, se ele tem 6 anos, o meu pai mandou dizer que não está. Se ele tem 9 anos, ele já entendeu. Ele fala, ele olha para o telefone, tem uma crise no primeiro momento, repensa, olha, o meu pai, ele teve que sair correndo daqui, porque a minha mãe caiu da escada e quebrou a perna. No caminho bateu o carro e atropelou outra pessoa. Enfim, ele mata uma pessoa todo dia, porque ele já entendeu que não há problema nenhum na mentira. E é lógico que a gente pode pensar, mas é uma coisinha tão insignificante. Mas os critérios são aprendidos em casa. É no lar que se aprende os critérios. E quando? Quando a gente não está percebendo. Não é só quando a gente está falando com o filho. É quando você está assistindo televisão. Independe daquilo que você esteja vendo. Ele está olhando seus critérios, dos seus relacionamentos, de como você fala. Até se no trânsito você é fechado e você vai lá e reclama, fala de um jeito assim grosseiro e tal. Tudo ele absorve, em todos os momentos. O lar, então, precisa ser observado. Cada um de nós, pai, mãe e filhos também, olhar as nossas incoerências, pela falta, às vezes, de sentido de Deus, de pedirmos esta graça, de no lar, temos a grande experiência do amor, e então evangelizar o próprio lar, cada um de seus membros, não esperando que o outro faça. Olha, acabei de vir do retiro, e aí a mulher já chega e fala, marido, você deve ser assim, 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 assim. Ou o marido também chega lá e fala, você deve ser assim, assim, assim. Não, na verdade é cada um de nós, a intersubjetividade, que faz com que aquele homem ou aquela mulher se antecipe ao outro
e que se doe ao outro, para que o outro, se sentindo feliz, se realize e também se debruce, e todos ali se doem. Por quem? Por Cristo que deve habitar este lar. Por Ele, pela sua presença. Porque é lógico que a gente, depois do dia de trabalho, chega em casa, quero descansar. Mas, descansar muito bem, porque você está cansado dos trabalhos. Mas ali, há muitos olhos que te veem. Os olhos da esposa, do esposo e dos filhos, e que esperam justamente aquele momento de estarem juntos. Que gostoso é voltar para o lar e saber que ali, aquele desejo de voltar para o lar, de conviver com aquelas pessoas em que se amam profundamente e amam a Cristo. Mas, uma outra perspectiva que nós não podemos perder é que, em outras esferas, estão atacando família. E não eu digo novamente. Costumo sempre citar São João Paulo II, porque, em sua época, muito também se falava de família. Em um determinado momento, São João Paulo II, voltando ao Vaticano, é uma frase forte dele, em que ele diz assim, que ele volta para rezar o Regina Coeli por um programa das Nações Unidas que quer destruir as famílias. Palavras dele. E ele diz, Nações Unidas, repensai, convertei-vos. Em outros momentos, a diplomatas, ao povo fiel, São João Paulo II vai elucidando que existem forças, instituições interessadas, por incrível que pareça, em dissolver família. Muitas e muitas. E ele deu nomes a estas entidades que continuam fazendo isso. Há uma mudança nesses últimos séculos, especialmente no nosso século, uma mudança grande na família. Esta família não só sofre internamente, mas externamente. A 8ª Jornada Mundial da Juventude, São João Paulo II falando aos jovens, ele dizia da seguinte maneira, que no século XX seriam considerados, de uma forma bastante drástica, os grandes ataques à vida e à família. E ele continua dizendo, os falsos profetas e os falsos mestres apresentarão ideias de tal modo que parecerão um progresso, um humanismo, parecerá bom para a família, mas, na verdade, conspiram objetivamente contra a verdade. Palavras dele, ele usa justamente esse termo, conspiram objetivamente contra a verdade. Enganam o povo de muitas maneiras. Nós estamos assistindo, é só ligar a televisão, os jornais, quantas notícias que estão acontecendo, estão ferindo a dignidade da pessoa humana em todas as suas instâncias. Quais são os temas hoje que tanto se falam na Europa? Essa Europa secularizada, essa Europa que está sofrendo muitíssimo, e não apenas ela. Nós falamos desde os ataques à vida e à família, desde o início, com as feridas do aborto, a hoje nem se chama mais nem eutanásia, tem se dito morte digna, ou, bom, enfim, me esqueci o nome agora, mas usam vários nomes para terminar com a vida de uma pessoa. E no meio disso, a família também. Veja, por exemplo, eu tenho 5 filhos, 1 no céu e 4 comigo. O meu filho mais velho tem 10 anos. E a expressão das pessoas sempre, nossa, 4 filhos. Em 1960, no Brasil, a média na família era de 6 filhos. Segundo o IBGE, hoje, a última vez que fizeram a pesquisa, deu 1,74. O que significa isso? Que nós estamos abaixo da taxa de reposição. Nós estamos, que é 2,1. Já temos menos de 2 filhos, 1 filho e meio. Cortamos metade de 1. Não, é lógico que não, mas o fato é que essa família está mudada. Será o progresso? Alguém chuta uma bola aqui na frente, só que você não viu que a pessoa chutou. Uma bola passa rolando na sua frente. O que deveríamos pensar? A bola não rola por si própria. Essa bola foi rolada por alguém. Então você vê notícias em todo o planeta de ataques à família, e será natural? Não é isso que São João Paulo II, Bento XVI e mesmo o Papa Francisco agora vem falando também, estão ferindo família, estão atacando família, em todos os lugares. Comecemos pelo nosso país.
Você abre então ali o passaporte brasileiro. Não está mais escrito pai e mãe, e sim progenitor 1 e 2. Qual o problema em ser pai e mãe? Para quem tirou o passaporte nos últimos 100 dias, é só abrir o passaporte e olhar. Pai e mãe. Tem problema em ser pai e mãe? Leis que vêm se impondo em muitos lugares, em muitos países. São João Paulo II dá uma ênfase muito forte à política, mostrando essas leis que vêm ferindo família. Pais na Alemanha que estão sendo presos hoje, 2016, porque se aprovou uma lei com educação sexual obrigatória dentro da Alemanha. E os pais que se opõem, que vão se opondo, não querem pagar multa, os filhos estão faltando à aula, há muitos vídeos na internet, talvez você não esteja vendo isso, porque a televisão não está mostrando isso, mas na internet você vai encontrar o que está acontecendo na Alemanha e em outros países. Pais que estão sendo presos, por quê? Porque ele responde, eu não quero que o meu filho passe por esta educação, com essas faltas de valores. E ao falar isso, se levanta uma onda que diz, não, mas isso daqui é bom, é necessário. Em um livro, mostro aqui porque me marcou bastante, de Dom Fulton Sheen, Filhos e Pais. Dom Fulton Sheen, venerável, bispo americano falecido, que está aí em processo de canonização, ele vai falando da revolução sexual que vai acontecendo, e ele dá esse acento. Se diz que é de sexualidade. E ele coloca a pergunta, não será que está se falando demais agora? Será que esta informação está se traduzindo em uma educação para o amor? Uma educação dos afetos? Ou será que não se está padronizando a juventude, ferindo essa juventude, que quando se pergunta, quem daqui quer casar? Uma parte não levanta a mão. Dos que querem casar, quantos filhos querem ter? Eles 1, 2. Eu já fiz muitas vezes essas perguntas em palestras pelo Brasil afora. Quantos filhos você quer ter? Eu tenho 4. Nossa! Os jovens olham assustados assim. 4? É mesmo? Está todo mundo bem. Né? Fica tranquilo, viu? Está todo mundo feliz lá em casa. Né? Pode ter certeza. Porque se vive deste modo. Mas não como exemplo a minha família, de toda e qualquer família, que vai crescendo, naturalmente, vem os filhos e vão crescendo nesse amor. Mas o que se vende de família para os jovens é uma caricatura. Não é a Sagrada Família, não é a família como tal, em cada um dos seus membros. O homem deve ser homem. Aí, qual a imagem que tem na cabeça? De uma pessoa grosseira. Não é a imagem de um São José, não é a imagem de qualquer homem que, dentro do lar, é homem em toda a sua integridade. Ou a mulher também no lar. Ou fora do lar, mas que está com os filhos também. Então é marcadamente uma imagem apresentada de uma caricatura à família. Para que família? Para que fazer família? E vamos perdendo essa referência do amor. Cada vez mais a pessoa é apenas um indivíduo na sociedade e tratada assim. O Estado vai se agigantando, os filhos então são apenas, na verdade, dos pais são apenas progenitores. Quem é o educador? O educador deve ser o Estado. Em muitos países acontecem isso. Suécia, a própria Alemanha também, que tem essa compreensão de que quem educa é o Estado. Não. Não só a igreja diz isso, mas qualquer pessoa consegue perceber que uma coisa é a informação, eu sou professor e posso dizer isso, aquilo que você aprende na escola, mas o educar é muito mais profundo e aqueles princípios e valores se aprendem no lar para todo o sempre. E jamais será perdido se aprende no lar. Mas como aprender se o filho está em período integral e não encontra o pai e a mãe? Dando aula e diretor de escola, me recordo de quantos garotos não tinham problemas dentro da escola e que, ao investigar um pouco, se via que eles pouco encontravam os pais, pouco tinham contato. Porque chega uma hora que parece que cansa, né? Chega no lar, imagina 4, né? Chega uma hora que está um tumulto em casa. É um falatório, os decibéis estão muito acima, e aí chega uma hora que você está cansado, é verdade. Não temos como falar que não acontece isso. Mas
naquele momento que ocorre justamente aquela dificuldade que tem o esforço da virtude, porque o lar é este lar onde se espera a virtude de seus membros, a virtude da generosidade, porque tudo aquilo que esperamos dos filhos, nós deveríamos viver. Eu quero que o meu filho seja, eu não sei, eu gosto tanto daquele santo, ele é um homem tão generoso. O filho vai aprender de mim mesmo. Quem diz isso? Madre Teresa de Calcutá. A expressão dela para a sociedade é de uma mulher que marcadamente viveu a caridade. Em sua biografia ela diz claramente que aprendeu do pai, vendo o pai exercendo a caridade. Então precisamos nos reeducarmos para educarmos nossos filhos, e dentro do lar fazemos isso. Inclusive por conta de todas as ideologias que vêm sobre a família, o lar e cada membro tentando dissolver cada um de nós, tentando separar e tentando fazer com que cada um se odeie, literalmente, porque hoje há uma guerra, uma sociedade de ódio, construída, obviamente, não pela igreja, construída por tantas forças externas que querem dizer, olha, mulher, seja melhor que o homem, homem, seja mulher que a mulher, e fazem se tornarem inimigos e não querem mais casar, e dentro do lar, como diz o livro, né? Uma vez eu nunca li o livro, mas eu vi ali o título dele, Casais que Enriquecem Juntos. Parece que virou uma empresa o casamento, né? E não uma família, onde podemos inclusive encontrar em algum noticiário uma mulher em frente a um presídio, depois de seu filho ter cometido tantos crimes, o repórter faz a pergunta que às vezes é muito estranha, né? Mas como é que a senhora se sente? Né? Porque o filho ali assassino, ou roubou, está preso e tal. A resposta dela resume, é meu filho. A ferida de olhar que ele fez tudo aquilo, mas é filho, é filho. Acontece na Sagrada Escritura, o filho pródigo que sai de casa, que tem o pai como morto, porque pede justamente sua herança. Mas quando ele é curado? Quando volta para o lar. Justamente quando volta para o lar, ali no abraço do pai, nesse relacionamento com o pai e com a mãe, que leva Cristo ao filho, que comunica. E os pais pensam que o filho vai aprender então a fé onde? Na catequese. Tem a sua importância, lógico, mas os primeiros catequistas deveriam ser os pais, a ensinar a fé, a ensinar a viver a fé, viver de acordo com aquilo que crê. Uma vez eu ouvi uma frase também que me marcou bastante, que pode também elucidar esse momento juntos, falando sobre família. Um cuidado que devemos ter. Ou vivemos como cremos, ou vamos acabar crendo como estamos vivendo. Isso é forte porque acabamos nem olhando como estamos vivendo. E se essa família vai se olhando e se admirando em toda a sua beleza, no que acontece no lar, essas ideologias que batem às portas da nossa casa, elas têm menos força. Por quê? Porque estou devotado a que eu, como pai, sou o primeiro educador de meus filhos. Eu sou o educador. A escola colabora. E pela escola estão passando muitas ideologias. Em muitos países. Aqui no Brasil também. Hoje nós vamos ouvir dos tantos palestrantes que vão passar aqui, grandes amigos, Dr. Jesus Trilho Figueroa, Padre José Eduardo, Professor Fernando Tactani, mais especificamente, o que vem ocorrendo com a família, especialmente através da educação, de ideologias que estão sendo impostas e que vêm ferindo esta família. Mas agora, mostrando um pouco da beleza dessa flor, que é a família, mas que está com um matagal em volta. Assim, a gente está fazendo um trabalho de tirar esse mato que está em volta para olharmos a beleza dessa flor. Então, alguns podem se perguntar, mas por que olhar os problemas que a família passa? Justamente porque temos que ver a realidade, não a escondemos. O médico só pode remediar uma determinada doença se ele a conhece. Ele vai fazer um diagnóstico porque ele tem um conhecimento. Precisamos conhecer a família e conhecer um pouco sobre estes ataques que estão passando na família. Acho que não tem nenhuma pessoa que está sentada aqui ou que esteja assistindo televisão que não tenha visto nesse país, acredito eu,
o que vem acontecendo nas escolas, não por conta dos professores, mas por conta de um sistema que tentou impor no plano nacional e tentou impor também nos planos municipais a ideologia de gênero. A igreja se pronunciou muitíssimo sobre isso. O Papa Francisco, inclusive agora também, Amoris Laetitia, também ele fala claramente contra a ideologia de gênero. Bento XVI, os bispos individualmente, e a conferência episcopal, em muitas se pronunciando, muita gente também incomodada com esta mudança que vem através da sexualidade. Mas as pessoas pensam que talvez a gente não, assim, a gente olha para como se essa sexualidade não está sendo ensinada. Será que realmente tem um impacto ficar falando? O jovem olha para si mesmo, não, eu sou independente, eu penso por minha conta. Eu costumo mostrar um pouco sobre o impacto que as mídias têm sobre o jovem. Isso eu vi na minha vida. Eu não sei daqui e daqueles que estão assistindo, se já se recordam de uma propaganda, não esqueça a minha Caloi, uma bicicleta, né? Quero a minha Caloi. Tinha uma música bonita, um enredo ali interessante, da bicicleta. Eu assisti a propaganda, no final eu me recordo muito bem. Pai, eu quero uma Caloi. As crianças veem hoje também as propagandas e chegam para a mãe. Mãe, eu quero determinada boneca. Ou determinado brinquedo, enfim, chocolate. Né? Ele vai desejando. Por quê? Porque a propaganda vai estabelecendo isso. Me recordo quando apareceu Aurélio Miguel, judoca. Quantos de nós, eu fui um dos, que foi fazer judô. Por quê? Nossa, que interessante, e gostei. O voleibol brasileiro vai bem. Um determinado jogador de futebol destaca, quantos não querem ali também. Por quê? Porque se torna referência. Falta referência. Falta educarmos as nossas crianças para a figura do herói. Porque há um anti-herói na sociedade. Há coisas que parecem boas, mas que não são boas. Mas está tudo tão difuso, tudo tão confuso, que ele não consegue perceber isso. Ele não consegue perceber o que é ser herói. E ele não vai encontrar o heroísmo em casa, que é diário da mãe para com o filho e do pai para com o filho. Ele não consegue reconhecer, porque não o educamos para entender a figura do herói. O herói virou a pessoa que se destaca e que virou famosa, que está muitas vezes também na televisão. Não digo que não deva se usar esses meios, de modo algum, como estamos aqui agora. Não digo que não seja verdadeiro, genuíno, que aquela pessoa chegou ali, mas às vezes é apenas um artista, às vezes é apenas um esportista. Não conhecemos sua vida pessoal. Esse artista vem a público e é um grande artista e, de repente, fala algo forte contra a família, algo forte contra a vida. O que acontece? As pessoas vão absorvendo. Vão absorvendo por quê? Porque é uma referência. Vê um filme, fica impactado, e a ideia vai sendo absorvida, e vai se transformando. É a mesma coisa de chegar na sala de aula, olhar para um jovem e perguntar, você gosta de rock and roll? Aí ele, como você sabe? Pela aparência do cabelo, da roupa, está ali, estampado nele, ele demonstra aquilo que ele gosta. Nós vamos demonstrando, claramente, porque vamos tomando forma. Voltamos a essa ideia inicial do olhar que vai se transformando. A quem estamos olhando? Qual é a nossa referência? É o lar? O lar se desfez? O lar sofre? Temos que voltar o rosto, o olhar que dá sentido a Cristo e reevangelizar a família em todas as pessoas que ali são membros dela. E os parentes mais distantes, perdemos essa capacidade de se relacionar em família. Então essas ideologias, seja qual for, vão tomando força. Mas é lógico que para vencê-las, temos as armas, a vida de oração, com toda certeza. Mas, no campo dessa chamada reengenharia cultural, que vão ouvir ao longo desse dia aqui, se vence, com toda certeza, unindo não só a vida de oração, uma vida de sacrifícios, mas também de estudo, de conhecimento. São João Paulo II escreveu muito sobre isso. Convidaria todos a ler. Ou seja, a igreja vem escrevendo, mostrando isso. A família é a via da igreja e está sofrendo. Precisamos olhar para remediá-la, para ajudá-la. Dentro das escolas, dentro das universidades,
em todos os meios que convivemos com outras tantas famílias. Caso contrário, cada vez mais, aqui usando a expressão de uma amiga, nós vamos atomizando o ser humano. Cada vez mais somos apenas indivíduos. Apenas indivíduos. Não somos mais uma grande família e também como igreja, uma família que é gestada para a eternidade. Estamos agora no seio, no ventre dessa igreja católica, que é nossa mãe e que nos gera, não para o mundo, de forma alguma, mas para uma outra família também, que tanto nos ama e que continua zelando, olhando por todos nós. Precisamos olhar para a família, cada um dos indivíduos, principalmente para as feridas que acontecem externas, das escolas, porque as crianças estão chegando no lar e nós não estamos percebendo isso. As escolas, sim, estão passando programas, especialmente de sexualidade, que não está conforme. Em primeiro lugar, eu não preciso ter fé para isso, para perceber essas ideologias. Claramente, basta ter a razão. Está contra a natureza do ser humano, está contra a sua felicidade. Cada vez mais o homem, nos seus relacionamentos, uns usam os outros como se fossem objetos. Não estão num relacionamento entre pessoas, apenas usando, tirando proveito, interesses, prazeres. O homem para com a mulher, as mulheres para com os homens, de modo geral. Mas muito mais que parecer uma mensagem, ao falar disso, pessimista, sempre vi São João Paulo II, ao tocar nisso, como o bom pastor. O pastor que mostra o lobo, porque senão ele é um mercenário mesmo. Ele não está ali mostrando o que está ocorrendo. O bom pastor, é dever dele fazer isso, e o faz. A igreja vem falando, e nós também estamos pastoreando a nossa família. Vamos chegando a esse momento nosso final, e quero usar aqui também uma imagem de uma vez que eu ouvi, de digamos, parafraseando a história também das ovelhas do bom pastor. E assim nós vamos entender melhor essa situação. Em determinado momento, as ovelhas estão lá no aprisco, né? E acontece que estão todas muito seguras pelo pastor. E lá fora os lobos estão ali reclamando. Olha, está na escassez de ovelhas, está difícil de comer. O que a gente pode fazer? Aí um deles tem uma ideia brilhante, fala o seguinte, vamos tentar pegar uma, e se a gente matar, a gente arranca a pele, cobre o nosso corpo, um de nós, e entra lá dentro. E lá dentro, a gente vai disseminando umas ideias. E aí eles tiveram uma reunião. Aí o lobo entra no aprisco, lá, e começa a falar para as ovelhas, a graminha lá fora é mais verdinha, é mais gostosa, não tem esse pastor chato metendo porrada na nossa cabeça, falando, vai para cá, vai para lá, essa história de que ele conhece nossa voz, conhece pelo nome, para com isso, você não sabe, lá fora você será livre, nunca se buscou tanta liberdade nesse mundo, então, lá você será livre, aí 10 acreditam nisso, nesse discurso, e vão para fora, quando o pastor não percebe, antes que o pastor se dê conta, uma volta trêmula, e chega para aquela que deu a orientação e fala assim, olha, as 9 amigas foram mortas por uma matilha enorme de lobos, meu Deus, você estava errado, e aí o lobo, revestido de pele de ovelha, fala, não, você não entendeu, só no momento em que nós quebrarmos todas essas armações aqui do aprisco, e todas as ovelhas foram libertadas desse aprisco, sem a chatice desse pastor, é que nós seremos livres, e assim, nem os lobos vão poder fazer nada conosco. Esse discurso, a gente acaba ouvindo no dia a dia, é a igreja, o papa, o padre, fica lá falando para a gente, na verdade somos livres, em todo momento somos livres para fazermos o que quisermos, esta é a grande verdade, mas existem certas liberdades, que não são liberdades, uma estrada de noite, seja ela onde for, imagina não ter placas, imagina não ter iluminação, olho de gato na estrada, desliga o farol do seu carro e anda, ainda mais se for numa serra, descendo aqui São Paulo para Santos, né? Sem guarda-rail, sensacional deve ser, né?
A sensação de indo, mas me oprimiram porque colocaram guarda-reio, placa, olho de gato, iluminação. Me oprimiram? Sinalizaram. A mãe, quando chega para o filho e não deixa ele colocar a mão no fogo, está oprimindo? Por exemplo, meu filho vai meter o dedo na tomada. Imagina a mãe fazendo assim: filho, faz assim, ó, chupa, enfia o dedinho que vai grudar melhor. Né? Vai você experimentar mesmo como é gostoso tomar um choquezinho, aí você vai saber como é bom, né? Não, a mãe vai lá e tira a mão. Termino dizendo, a família não tem apenas o direito e o dever de orientar seus filhos e a si mesmo, mostrando o bem, mas também direcionando para que veja o erro, veja os perigos e as ideologias que querem ferir a família. Enfim, uma alegria estarmos aqui. Vamos passar um dia inteiro pensando sobre família e rezando por família. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua família, que está no lar, que abençoe cada um de nós com a força da verdade, que deve então evangelizar essa família. Fiquem com Deus.